Começamos essa edição trazendo a primeira da série de entrevistas com os deputados eleitos aqui da nossa região nessas eleições. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o Eduardo Cury, que é deputado federal reeleito pelo PSDB com 94.282 votos. Aqui comigo nos estúdios me auxilia nessa entrevista o diretor de jornalismo, o José Guilherme Ferreira. Primeiramente, deputado, é um prazer novamente recebê-lo aqui agora, já passada essa correria toda da campanha. Seja bem-vindo mais uma vez a SP Rio Mais, um bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a você, bom dia José Guilherme, bom dia aos nossos internautas, ouvintes da SP Rio Mais. É um prazer estar com vocês para a gente bater um papo aí sobre um pouco de política, né? Bom, vamos analisar então como é que foi essa campanha toda e, de repente, tudo que aconteceu nessas eleições, que foram eleições realmente bem, digamos assim, diferenciadas das demais, né? Como é que você avalia a sua própria atuação nessas eleições? Olha, Rodrigo, uma eleição absolutamente surpreendente, diferente, imprevisível, no qual o eleitor deu um recado bastante claro para tudo, né? Ou seja, ele queria uma renovação em todos os pontos, em todos os lugares, logicamente aonde foi possível. Aonde a reeleição foi uma rara exceção. No meu caso específico, eu fui uma exceção, porque em que pese eu ter tido menos votos do que da outra vez, eu fiquei muito, muito feliz, porque foi uma eleição onde, como eu disse, o recado era para renovar, e a população escolheu poucos para continuar. E eu fui um dos poucos desses que foram escolhidos para continuar. Então, para você ter uma ideia da minha felicidade, eu tive 94 mil, quase 95 mil votos, né? Eu costumo dizer, é muito difícil nesse momento que havia uma grande rejeição aos políticos. Nos últimos 3 anos, a única coisa que você ouvia era o seguinte, né? Nas manchetes dos jornais, ou na verdade nos telejornais no horário nobre, nos jornais nacionais da vida, olha, vamos renovar tudo, vamos trocar todo mundo, né? A corrupção em todo mundo é corrupto e tal. Então, isso para mim, que lutava contra a corrupção, era muito ruim. Então, ter encontrado pessoas que continuaram a confiar em mim, encontrar uma pessoa que continuar a confiar em mim, para mim já é muito gratificante. Encontrar 94 mil, quase 95 mil, que continuaram a confiar em mim, isso para mim me deixa muito honrado e muito feliz. E para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer, tentar uma simbologia do que eu estou falando, imagina você entrar em 2 estádios do Itaquerão lotados, ou 2 Morumbis lotados, de gente que fala, Eduardo, eu confio em você. Né? Gritando, Eduardo. Gritando, porque teve que ser herói, né? Para votar e reeleger alguém, nessa eleição teve que ser um herói. O eleitor teve que ser um herói. Então, só realmente quem acompanha o meu trabalho viu o que eu estava fazendo e acabou me reelegendo. Então, primeiro, eu sou muito grato, quero aproveitar a oportunidade aqui, dado a sua audiência ser bastante grande, agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim. A maioria delas foi aqui na nossa região, do Vale do Paraíba, que pede eu ter tido votos em quase 400 cidades, mas a maioria foi aqui, logicamente a maioria esmagadora foi aqui na nossa região, porque as pessoas acompanham e conhecem o meu trabalho. Mas, como você disse no começo, Rodrigo, a lógica foi o seguinte, a grande maioria, não renovar. Quem conseguiu a reeleição, foram poucos escolhidos para continuar. Eduardo, queria fazer uma questão sobre o PSDB. Eu notei aqui algumas coisas que aconteceram nessa eleição. Primeiro, a pouca votação do Geraldo Alckmin, né? A gente está vendo problemas no PSDB paulista, muita gente abandonando o barco do Dória, pulando para o França e mesmo saindo do PSDB. Né? Tivemos aí, como você já explicou, essa coisa da redução da bancada. Né? O PSDB, que elegeu 54 deputados em 2014, esse ano fica com uma bancada de 29 deputados. O senhor mesmo viu os seus votos encolherem. Está sendo difícil ser tucano? Muito difícil, muito difícil. O PSDB está, na verdade, colheu nessas eleições, na verdade, são ciclos. Tem eleições que você tem... Há 2 anos atrás, o PSDB foi o maior vitorioso em todo o Brasil. O maior vitorioso. Em número de prefeituras mais importantes, ganhou de lavada em vários lugares. Para você ver, 2 anos depois, provavelmente ele foi um dos maiores derrotados nessa eleição.
E digo, o PSDB, na verdade, ele atrapalhou bastante. Por quê? Não por causa da eleição, Zé Guilherme, porque foram erros cometidos ao longo desses 20 anos, no meu entendimento, que culminaram nessa eleição do eleitor falar assim, olha, agora deu, ou agora a minha paciência deu e eu vou tentar uma coisa nova. E todos esses votos de pessoas que eram simpáticas, ou gostavam, ou eram simpáticas, ou na verdade votavam até porque são voto anti-PT, a grande maioria migraram para o Bolsonaro. Então, isso foi, na minha opinião, um recado do eleitor, claro, em relação para punir o PSDB em relação aos erros. Mas não, volto a dizer, não é nem tanto da campanha, que perde, logicamente, toda campanha, quem perde comete erros. Mas eu acho que o mais grave foram cometidos ao longo dos anos, né? E digo alguns para você, que eu, na verdade, lutei lá dentro, e eu sou uma voz, na verdade, eu fui uma voz minoritária. Então, por exemplo, de não ter se posicionado em relação aos grandes temas de forma clara ao longo desses anos. 2, de não ter feito uma oposição clara ao PT em momentos cruciais, né? Por exemplo, não ter denunciado a corrupção quando ela começou, e só for denunciar agora, nos últimos 3, 4 anos, né? O PSDB tinha que ter denunciado a corrupção do PT desde quando iniciou do PT, quando eles roubavam dos sindicatos para fazer campanha, quando eles, na verdade, faziam campanha de forma irregular, usando todo tipo de artimanha, e isso foi, na verdade, foi tolerado pelo PSDB, foi tolerado pela imprensa, todo mundo acabou tolerando o PT, porque todo mundo achava bonitinho aquele partido, mas, na verdade, o PT já cometia crimes desde o início. Então, isso acabou custando caro. E, por último, foi a parte do PSDB não ter tido a dureza necessária quando alguns dos seus membros foram investigados ou denunciados em alguns casos pontuais de corrupção. Como exemplo concreto, o Aécio Neves, ex-presidente. Eu fui o primeiro deputado a pedir o afastamento do Aécio da presidência do meu próprio partido, mas não foi uma regra. Eu fui uma exceção. Tanto é que demorou 3 meses, desde que aconteceu o episódio, 3 meses para ele sair da presidência. Então, todos esses episódios, na minha opinião, acabaram desgastando, e aí aparece um Bolsonaro que simboliza, né, que se colocou como aquela pessoa antipetista, e o PT com uma enorme rejeição no Brasil, ele acabou, e esses votos, na minha opinião, acabaram canalizando para ele, e não só para ele, mas para todos que estavam com o nome dele. Então, todos que estavam no partido dele, mesmo pessoas desconhecidas, acabaram tendo votos como um gesto de confiança ao Bolsonaro, porque, na verdade, como eu posso dizer, a grande maioria das pessoas eleitas com Bolsonaro, governadores, senadores, elas são absolutamente desconhecidas do grande público. Está muito na moda falar em refundação, né? O PSDB vai precisar se refazer? Olha, primeiro vamos aguardar o segundo turno, porque nós temos 5 candidatos do PSDB disputando o segundo turno. Rio Grande do Sul, favorito. São Paulo, favorito. Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, é favorito. Melhor, quando eu falo favorito, eu digo, está na frente das pesquisas, tá? Sim. O Eduardo Leite, com uma grande vantagem no Rio Grande do Sul, um quadro novo, fantástico. Eu acho que ele vai ser uma das grandes lideranças do partido. Depois nós temos aqui em São Paulo o João Dória, com uma ligeira vantagem em relação ao Márcio França. No Mato Grosso do Sul, o atual governador, a Zambuja, está liderando com uma folga, com uma diferença razoável. Depois nós temos disputando o segundo turno em Roraima e também disputando o segundo turno em Rondônia. Então, nós temos 5 estados. Eu acho que essa lavagem de roupa suja, eu acho que é mais grave ainda. Eu acho que vai ter que entrar num consultório psiquiátrico, nem psicológico. Eu acho que ele vai se dar logo depois da eleição, baseado no recado total que o eleitor der em relação a essas eleições. O próprio Geraldo Alckmin diz que falará depois do segundo turno. Sim, né? porque, lógico, você tem coisa acontecendo e você tem que esperar o eleitor, ele deixar claro qual é o recado dele. Mas, sem dúvida alguma, ou o PSDB arruma um jeito de mudar a sua forma de atuar, e eu digo para você, uma delas que eu não admito, que é o seguinte, tem que ter posições claras. O eleitor não aceita mais político sabonete. Olha, eu sou mais ou menos isso. Não, olha, você tem que ter posições claras, mesmo que essa posição possa desagradar parte dos eleitores. Um líder, ele tem que ter coragem de dizer para aquilo que a que veio, ou pelo menos explicar quais são as suas posições, né? É dessa forma que o eleitor, o cidadão, se sente seguro em apoiar ou não um candidato. Deixa me permita colocar Lógico, você. É um nome forte aqui na região, ligado sempre ao PSDB e tudo mais. Eu queria fazer uma provocaçãozinha. Diante dessa insatisfação que você está tendo com o partido, é possível uma avaliação futura de repente, até mesmo se desfiliar do partido? Porque essa insatisfação ela está nítida em algumas lideranças do PSDB.
E, diante dessa avaliação toda, isso, primeiramente, está sendo repassado. Você consegue repassar essa insatisfação sua para a direção do PSDB? E como é que está essa análise? Sim, não só eu, mas em um grupo de deputados novos, nós somos aquele grupo, que não sei se vocês acompanharam na imprensa uns 2 anos atrás, os cabeças pretas, né? Até comentei com vocês algumas vezes aqui, quando eu estive sendo entrevistado aqui na SP Rio. E esse grupo, na verdade, ele não aceita mais algumas práticas e algumas posturas que o PSDB adotou ao longo desse tempo. Nós temos expectativa de que isso mude, que seja um novo partido depois dessas eleições. Mas caso ele não mude, não é descartado que não só eu, mas outros parlamentares deixem o PSDB caso ele insista em seguir naquela trilha que, na verdade, foi desconectada com a sociedade. Um partido só tem sentido existir se ele estiver conectado com a sociedade, né? Ele não pode viver de dinheiro público, ele não pode viver de dinheiro de corrupção, ele tem que viver conectado com o apoio da sociedade. Um exemplo muito claro agora está sendo aí os apoiadores, sem botar juízo de valor, se está certo ou está errado, mas foi os apoiadores do Bolsonaro, ou seja, não tinha um partido, eles montaram uma rede de apoio absolutamente fora do sistema político partidário e conseguiu conversar e conectar com pessoas que estavam descontentes e uma parcela da sociedade se sentiu abrigada, mesmo sem ter um partido político representando. O partido apareceu na eleição só, mas eles estavam conectados, volto a dizer, sem botar juízo de valor, mas eles conseguiram se conectar com as pessoas, coisa que os partidos, aí eu estou falando só do PSDB, coisa que nenhum outro partido tem conseguido, ou seja, na minha opinião, eles estão desconectados com a sociedade. Conseguiram uma bancada grande, né? Sim. 52 deputados do PSL. Sim. No PT, 56. Então, na verdade, está refletido aí o segundo turno, né? Exatamente. Grande parte a maioria desses deputados foram eleitos pela internet, foram eleitos pela rede social, são pessoas que desconhecidos do eleitor. Nós temos um caso, um deputado eleito, se não me engano, do Distrito Federal, que nem mora no Brasil, né? Ele fez campanha pela internet, ele mora nos Estados Unidos e foi eleito deputado federal pelo Brasil, é brasileiro, mas ele não mora no Brasil. Você tem vários casos, como o Rio de Janeiro, de um candidato que não foi eleito nem para vereador, há 2 anos atrás, e foi o mais votado do Estado para deputado federal, porque anexou no seu nome o nome Bolsonaro, né? Então, você teve esse fenômeno, as pessoas deram esse voto de confiança, só que agora nós temos que conhecer essas pessoas, porque uma das dificuldades que eles vão ter, na minha opinião, é que, diferentemente dos outros partidos, que existe uma unidade de pensamento, que se você está no partido, você milita ali algum tempo, provavelmente é porque você concorda com algumas teses desse partido. Como essas pessoas, a maioria delas não se conhecem, elas são todas, cada uma unidade na internet, ao chegar em Brasília, ou ao chegar nas assembleias, elas não, tirando a questão de apoiar o Bolsonaro, tirando a questão de ser alguns valores conservadores, né? Tirando isso, o resto tudo, elas não se conhecem, ninguém sabe o que elas pensam. Sem contar que o próprio programa do candidato meio... A gente não sabe direitinho. Exatamente, porque ele na verdade, está liderando as pesquisas, na minha opinião, ele é o grande favorito para ganhar a eleição, mas ele pegou um sentimento que estava adormecido na sociedade e se colocou como representante muito bem. Mas ele não fez uma campanha tradicional, como, por exemplo, ele não prometeu uma ponte, uma estrada, nada, zero. Ele não prometeu nada em relação à saúde, nem acho que deva. Eu estou querendo dizer o seguinte, se ele chegar à presidência, ele chega bastante leve em relação a esses compromissos, ou seja, ele não tem obrigação porque ele não prometeu nada. Por outro lado, esse grupo de pessoas, junto comigo, porque eu vou estar representando parte da nossa população lá também, a partir de 1º de fevereiro, vai ter que votar coisas, não tem como fugir desses temas, porque na internet você é a favor de tudo, contra nada, e você fica bem com todo mundo. Na hora que você tem que votar, não tem, aí você tem que se posicionar, sim ou não. Esse grupo de pessoas é uma grande incógnita ainda, porque nós não sabemos, em relação à grande maioria dos temas, o que eles pensam. Sim, então, porque uma coisa é a campanha, outra coisa é o início do governo, né? Então, volto a dizer, se eles fossem um partido convencional, que estava vindo algum tempo, que tem uma cartilha, tem um ideário, você sabe, esse pessoal vai defender tal coisa, né? Agora, como eles, na verdade, eles são pessoas comuns, que estavam dentro de casa e se tornaram eleitos pela internet, você não sabe exatamente o que, em relação, vou dar um exemplo, qual reforma da Previdência? Você não sabe. Você não sabe por quê. Cada um ali, por exemplo, vou dar um exemplo, foi eleito um grande número de servidores militares, né? Esse grupo vai ter muita dificuldade em votar uma reforma da Previdência.
Principalmente coisa que o Bolsonaro, se tirar coisa que o Bolsonaro sabe e já disse que vai ter que fazer. Então, você está entendendo? Então, isso vai causar um conflito. Então, nós temos que aguardar ainda todo esse grupo de novos que vão assumir os seus cargos, porque nós não sabemos ainda o que eles pensam em relação a temas específicos. Lógico, a gente sabe o seguinte, eles estão, eles, na verdade, eles rejeitam o PT, no caso, aí eu também, eu compartilho com eles têm valores conservadores, a gente sabe mais ou menos de algumas coisas, mas a grande maioria dos temas que são votados, ainda nós não sabemos. Então, essa é a grande incógnita para o ano que vem. Como a tropa do Bolsonaro vai se comportar mediante a temas específicos no qual o sim e o não é entre o bom e o ruim. Às vezes o sim e o não é você votar entre o ruim e o menos pior. E aí eles vão ter que se posicionar, sair da bolha, né, que eu chamo, e vão ter que se posicionar em relação a esses temas. Bom, nós estamos percebendo, como eu falei no começo, são eleições totalmente diferentes, atípicas, né, que nós estamos vivendo, diante, por exemplo, de um cenário que você está votando, muitos estão votando, não pelo candidato em si, mas para que o outro não ganhe, né? Existe esse movimento muito forte também nessas eleições. Vários políticos do PSDB também tomaram essa atitude de apoiarem Bolsonaro contra o PT, né? A atitude sua também de apoio ao Bolsonaro, justamente esse voto contrário ao PT. Isso não prejudica um pouco a democracia, em termos de você não estar votando diretamente no que o candidato está propondo, mas sim no que ele representa como algo contrário a um outro candidato? Você tem razão, Rodrigo. Não é ideal o quadro de uma eleição que a gente tem, no qual os Estados fazendo campanha contra, ninguém fazendo campanha a favor. O meu voto no primeiro turno foi de Geraldo Alckmin, que eu achava que ele era mais preparado, mas, como eu disse, o eleitor, quem está no jogo da democracia, tem que aceitar as regras da democracia. Eu votei no primeiro turno no Geraldo Alckmin, que eu achava mais preparado. A grande maioria dos eleitores brasileiros não entendeu dessa forma. Entendeu que, na verdade, os dois candidatos que deveriam representar o segundo turno eram o Haddad do PT e o Jair Bolsonaro. Então, você tem uma campanha, na verdade, de um contra o outro. E, nesse quadro, para mim é muito claro, eu considero um grande risco ao país o retorno do PT. Não só pelo esquema de corrupção todo que eles montaram, mas toda a raiva que eles têm de tudo que aconteceu, e acho que eles farão um governo muito pior do que fizeram antes. Então, no meu caso especificamente, o meu voto é aquele candidato que a população escolheu para barrar o PT. E agora você tem razão. Mas é um tiro no escuro também, né? Sim. Colocar o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma coisa imprevisível. O PT é uma certeza. É a certeza da corrupção continuar, é a certeza de uma venezuelização, é a certeza de uma grande crise, porque eles vão tentar fazer de tudo para tirar os seus membros da cadeia. E, logicamente, vai criar uma grande crise institucional. Então, sim, o Bolsonaro é desconhecido porque ele nunca administrou nada, ou pelo menos ele nunca... logicamente, você não tem clareza sobre o que ele vai fazer, mas o risco é que o PT é uma certeza. Então, entre uma certeza do desastre e uma possibilidade de acertar, logicamente, eu e grande parte do PSDB, essas decisões são individuais. O partido liberou para que cada pessoa pudesse decidir. Bom, eu queria aproveitar a sua experiência como prefeito de São José. A gente viveu aí esses últimos 2 dias um grande problema em relação à comunidade que mora no Banhado, né? Ontem a cidade foi paralisada, há um vai e vem aí de fecha a entrada de acesso à comunidade ali do Banhado. Esse é um problema antigo, né? Como é que você vê essa situação da comunidade do Banhado? Olha, José Guilherme, eu não estou por dentro dos detalhes especificamente, né? Eu sei que acontece há muito tempo, é o seguinte, existe uma parcela da população, ali não pode continuar porque ali é uma área de proteção ambiental. Então ali as famílias vão ter que sair aos poucos, né? A prefeitura está fornecendo casas, indenização, elas estão saindo aos poucos. O que existe uma resistência muito grande do núcleo do crime que ainda continua lá, que na verdade se aproveita das pessoas mais pobres, as ameaçando, juntamente com o PT fazia isso muito, né? O PT tinha um líder que ficava lá embaixo, e ele, mancomunado com o pessoal, que na verdade ameaçava as pessoas, né? Para impedir ela de sair, porque na verdade a hora que saísse, logicamente, eles perdiam aquele ponto. O que eu sei que a prefeitura está fazendo é o seguinte, é dando segurança para que aquilo possa ser feita uma transição com tranquilidade, né? Então, na medida que vão saindo as pessoas, não tem sentido você permitir que tenham novas ocupações. Aconteceu comigo. Nós estávamos construindo casas para as pessoas saírem, e aí, numa noite, o líder do PT, uma pessoa ligada ao PT em São José, ele pegou e
com o pessoal, a hora que falou, olha, nós não precisamos de polícia para isso. Nós retiramos a fiscalização e no dia que estavam saindo as famílias, eles combinaram com outras famílias para invadiram as casas, então você fica enxugando gelo. Você fica pegando dinheiro de gente que trabalha para ajudar pessoas mais pobres até a sua casa, e, na verdade, o problema não acaba nunca, porque eles não querem que o núcleo termine. Então, ali existe muita má-fé e aproveitamento das pessoas mais pobres. O que a prefeitura está fazendo, eu volto a dizer, não sei em detalhes, o que ela está fazendo é a seguinte coisa, na medida que as famílias vão saindo, nós vamos restringindo para evitar novas invasões, né? Logicamente, o crime não quer, nem o PT, porque eles vivem da invasão, porque eles invadem e achacam as pessoas a pagar aluguel para eles, né, para perpetuar a pobreza e as pessoas mais pobres ficam subjugadas. Então, isso é uma política deliberada das esquerdas, e a prefeitura tem todo o direito, tem todo o dever de proteger as pessoas. Tomar muito cuidado com isso. Teve uma decisão, eu acho que eu vi lá no jornal, colocaram uns cones e tudo mais, mas a informação que eu tenho é que não impediu ninguém de circular. Não impediu ninguém de circular. As pessoas continuam circulando normalmente. É que, na verdade, aquilo é um problema. A hora que acabar ali, o crime e, logicamente, os aproveitadores não têm mais como usufruir daquilo. Então, é uma política deliberada da esquerda e, infelizmente, encontra apoio em algumas pessoas desavisadas aí. Muito bem. Deputado, o senhor foi prefeito aqui e já, pelo menos uma manifestação aqui de um dos nossos internautas aqui, o Gabriel Salles. Quero agradecer a audiência, né? Você que acompanha tanto a transmissão pelo SP Rio Mais, como também pelo Facebook do Jornal Vale, participe, interaja conosco. Muitas pessoas aí já deixando seus comentários. Uma delas é #VoltaCuriPrefeito. O senhor está como deputado e tudo mais, mas retornar aqui ao ambiente de São José dos Campos, o senhor sempre está por aqui também, né? Eu moro sente aqui. falta de estar também diante lá no Paço Municipal ali, enfim. Não, vamos lá. Primeiro, eu já cumpri, eu fui prefeito, eu fui secretário 8 anos com o Emanuel. Agradeço o carinho do nosso telespectador, ou do nosso ouvinte, ou do nosso... tudo junto, internauta. Tudo junto, agora internauta, né? Tudo. Então, agradeço, mas eu, na verdade, fui secretário 8 anos, depois fui prefeito mais 8. Acho que eu cumpri a minha capacidade de colaborar com a cidade durante 16 anos. Então, eu agora estou com esse desafio, né? Foram 4 anos como deputado federal, escolhido, de novo, eu fui o candidato mais votado daqui de São José dos Campos, né? O segundo foi Eduardo Bolsonaro, né? Ou seja, é um fenômeno também interessante, né? O segundo colocado em São José, atrás de mim, foi Eduardo Bolsonaro, que não é daqui. Então, o fenômeno das redes sociais. Mas eu sou deputado hoje, eu continuo morando em São José. Na verdade, as votações de Brasília, elas são terças, quartas e quintas, como qualquer capital do mundo, é sempre assim. As segundas e sextas, sua obrigação é estar na sua comunidade prestando conta, como eu estou fazendo aqui hoje é uma sexta-feira. Então, eu agradeço o carinho, mas eu tenho que cumprir a minha obrigação, o meu mandato de deputado, e agora mais 4 anos. Nesses 4 anos novos aí, diante desse cenário até mesmo de novos eleitos e tudo mais, é um desafio também diferente também que você vai ter agora para esses 4 novos anos, não? É assim, Rodrigo. Primeiro, que nós temos que adaptar a nova realidade do país. Os meus valores, como eu costumo dizer, como comentei na campanha, continuam os mesmos, né? Agora, a forma que você se relaciona com o seu patrão, que é o cidadão, eu acho que tem que mudar. Eu acho que vai mudar. As pessoas estão cobrando uma proximidade maior, e as redes sociais permitem isso. Coisa no passado que você, esperava uma campanha, você fazia um jornal, ou então somente uma entrevista a cada 6 meses na TV, ou a cada 1 ano na TV, ou a cada 6 meses, 3, 4 meses na rádio. As pessoas, o eleitor está demandando posicionamentos diários. Então, vou dar um exemplo para você. Quem votou em mim são pessoas que me acompanhavam o meu mandato, estavam cientes do que estava acontecendo no meu posicionamento. Então, por exemplo, eu acho que os novos eleitos vão ter que prestar contas semanalmente e não mais a cada eleição, ou não a cada programa de rádio, porque essa relação com o eleitor se estreitou. A prova é que o eleitor escolheu um candidato que mora em Miami. Então, para ele, não faz muita diferença, pelo menos nessa eleição não fez muita diferença, se ele mora no bairro ou se ele mora em Miami, né? Então, a internet aproximou as pessoas. Nem tudo são flores na internet, mas vamos lá. Ele aproximou as pessoas e, na verdade, os novos representantes do povo, dessa nova legislatura, eu acredito que vou ter que estar mais próximo das pessoas de uma forma ou de outra. Muito bem. Bom, já está aqui 9h38. A gente quer agradecer a presença aqui, agora
é uma nova caminhada também, uma caminhada que você já está acostumado aí dentro do Congresso lá em Brasília, mas sempre é um novo desafio. A gente quer desejar sorte e sempre, claro, né, fazendo votos de que investimentos, melhorias sempre venham aqui para a nossa região, seja um bom representante. Com o maior prazer. Todas as vezes que vocês me convidarem, eu estarei aqui. Muito obrigado, viu, Cury, pela presença aqui mais uma vez e boa sorte aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Zé Guilherme. Obrigado a todos da SP Rio Mais. É um prazer estar com vocês. Eu gosto muito de estar aqui, bater um papo com os internautas. Muito bem, obrigado mais uma vez pela audiência. A gente vai para o intervalo rápido e a gente segue com o noticiário aqui regional. A gente tem pesquisas, enfim, reta final das eleições aí bastante movimentado e, é claro, também as notícias regionais com o Jornal Abre Aspas. 2 minutinhos, na volta a gente retorna com o Jornal Abre Aspas.